Câmera. A câmera para chamar os nossos colegas, né? Nós já vamos dar andamento, ser recepcionados também, tá? Então vamos lá. Quando for uns 10 minutinhos, vocês estão convidados para a palestra. Hoje nós vamos falar sobre o tema alienação parental. Conforme também eu já comentei com as turmas anteriores, né? É uma temática que faz parte do nosso cotidiano jurídico. A gente não pode deixar também de não mencionar, por considerar que nós estamos estudando o estudo da relação de parentesco e filiação. E aí a alienação parental, ela, infelizmente, eu digo infelizmente porque é uma temática muito complicada no aspecto de você conviver com essa problemática, que ocasiona, infelizmente, muitos danos, né? Principalmente de natureza sociopsíquica, né? Psicológica, principalmente. Essa discussão da alienação parental, meus amigos, ela surgiu lá nos Estados Unidos durante os anos 80 do século anterior, século XX, tá? Ela foi desenvolvida pelo um dos estudiosos no assunto, o psiquiatra, o Richard Gardner. O Richard Gardner, ele foi um psiquiatra que estudou principalmente o comportamento dos casais após o término de um determinado relacionamento conjugal. As consequências desse comportamento, melhor dizendo, após o fim de um determinado ato matrimonial especificamente, né? Então, o que o pesquisador psiquiatra analisou, o médico, né? Ele entendeu que algumas consequências, principalmente perante os filhos, foram ali desencadeadas de uma forma negativa, principalmente no aspecto de mudanças comportamentais, né? Perante aqueles determinados indivíduos que ali faziam parte do cotidiano juntamente com seus pais. Então, alguns dos genitores, os chamados genitores patológicos ou genitores alienadores, utilizavam esses filhos como uma espécie de um escudo, vou colocar até a palavra entre aspas, né? Uma espécie de um resguardo, de um respaldo, para que ali começasse a praticar uma espécie de uma violência de natureza psíquica, psicológica, perante esses indivíduos, né? Essas crianças, esses adolescentes, tá? Para que fizesse a tal ponto de criar um sentimento de repúdio, de ódio, né? De rancor, para aquele outro determinado indivíduo, pelo simples fato de ter terminado a relação e algum dos polos não ter aceitado precisamente o término desta relação. E como uma espécie de vingança, utilizava-se as crianças ou os adolescentes como escudo aos seus interesses, mecanismos, ferramentas, para que ali pudesse utilizar essas crianças e descarregar todo o aspecto do emocional, né? Para que assim essas crianças também, ao mesmo tempo, levassem em consideração os anseios daquele determinado agente alienador, para que, de uma certa forma, concordasse com as suas atitudes. Então, essas mudanças bruscas no comportamento dos jovens, né, dessa prole propriamente dita, o Richard Gardner ele começou a observar essa mudança repentina de comportamentos, né? Diga-se de passagem, de uma forma até, na maioria das vezes, até agressiva, que o pesquisador considerou para fins de considerar já uma síndrome, né? Porque a chamada síndrome da alienação parental, costumeiramente a nomenclatura SAP, né? Que vocês vão verificar em muitas literaturas doutrinárias, esta síndrome nada mais é do que um avanço dos atos de alienações parentais que pelos quais, indubitavelmente, vai ocasionar toda essa mudança brusca de comportamento, repentina, perante aquele cotidiano familiar, infringindo principalmente o comportamento dessas crianças ou desses adolescentes. Então, a síndrome pode, muitas das vezes, desencadear não só problemas emocionais,
psicológicos, mas infelizmente em casos mais avançados pode levar até o suicídio. Infelizmente, nós temos ainda verificado casos, né, costumeiramente ainda acontecidos no nosso cotidiano, e é uma realidade, uma triste realidade, principalmente em alguns seios familiares, independentemente da classe social pela qual pertence aquele determinado indivíduo. E, nesse sentido, o estudo da alienação parental ele começou a ser aperfeiçoado, dinamizado, posso dizer assim, perante outras legislações no contexto internacional. Outros códigos, né, outras leis começaram a se subsidiar desta interpretação da análise do estudo da alienação parental e a nossa legislação não foi diferente. E foi uma grande inovação, inclusive, né, para desencargo só de curiosidade, amanhã, precisamente, está fazendo 10 anos da promulgação da Lei da Alienação Parental, que, inclusive, ela foi promulgada, né, no dia 26 de agosto de 2010, precisamente há 10 anos atrás. E amanhã está fazendo exatamente 10 anos. Foi um grande avanço na nossa legislação, porque até então nós não tínhamos uma lei específica que estivesse preocupada, estivesse direcionada a analisar casos específicos em sede de alienação parental. Porque até então só tínhamos o Estatuto da Criança, só tínhamos o Código Penal, a legislação civil, mas não uma lei extravagante específica que viesse a detalhar, que viesse a discutir o assunto precisamente falando. Então, nesse aparato, eu hoje queria discutir um pouco essa legislação com vocês. Tá? E desde já informar os senhores, aqui no artigo 2º da lei, e depois os senhores vão ler com mais calma, tá? O artigo 2º, ele nos informa o conceito geral acerca da alienação parental, tá? Nesse próprio dispositivo propriamente dito. Algumas informações são essenciais, tá? O que nos remete a entender acerca da alienação parental? Com base nesse artigo 2º, né? Porque você vai ter que levar em consideração, professor, que para eu entender que existe uma alienação parental, é porque ali existe uma interferência, né? Uma manipulação perante o aspecto psíquico, psicológico daquele determinado indivíduo. Existe uma interferência perante a formação moral, psicológica daquele determinado sujeito, tá? Interferência esta provocada pelo determinado agente ou determinado genitor alienador patológico, tá? Então, a primeira característica é justamente a alienação, é você justamente atingir, proporcionar essa mudança brusca de comportamento. É você manipular uma vontade, é você manipular o interesse. O que é o alienar, professor? Eu vou justamente provocar essa mudança de costume. Eu vou justamente manipular esse interesse, essa vontade, aos meus anseios, tá? Como se lá no penal a gente considera como atos de coação, essa violência psicológica, tá? E aqui no cível nós caracterizamos também como coação de natureza em sede de alienações, tá? Uma outra situação que leva a uma abordagem conceitual são as vítimas. Quem são essas vítimas, professor? Quem é que costumeiramente está nesse contexto de vítima de alienação parental? A lei, ela precisamente, de uma forma expressa, nos informa precisamente as crianças e adolescentes. Mas não podemos descartar a possibilidade de outras clientelas, de outros sujeitos, pelas quais estão na condição também de vulneráveis, né, de vulnerabilidade, como, por exemplo, os próprios idosos e as pessoas com deficiência. Por isso que eu chamo até a atenção dos senhores, tá? Inclusive, eu tenho até um trabalho nesse sentido, que eu publiquei há muito tempo atrás, e justamente eu interpretei juntamente com os doutrinadores, que nós temos também a performance da alienação parental envolvendo pessoas idosas. Por quê, professor? Porque você tem o propósito de manipular as vontades com o intuito de se satisfazer de um aparelhamento de natureza patrimonial. Você está visando algum acervo de natureza patrimonial, com base justamente que pertence esse acervo àquele idoso. Os atos de alienações parentais ocasionadas, principalmente pelos próprios filhos,
que eles estão visando satisfazer o interesse de natureza patrimonial. Daí eles provocam uma violência psicológica naquele idoso, com esse intuito de, posteriormente, subsidiar daquele patrimônio. Tá? Então, as vítimas da alienação parental, mesmo que a lei informe diretamente, de uma forma expressa, as crianças e adolescentes, mas a gente também não pode descartar outras clientelas vulneráveis, né? No caso, os idosos, no caso, as pessoas com deficiência. Tá? Isso, indubitavelmente, também nós não podemos deixar de não considerar. É até uma proposta até de atualização da legislação nesse aspecto, de você também estender a clientela dessas vítimas. Tá? Quem é que realmente sofre os atos de alienação. Por outro lado, quem são os agentes provocadores? Quem são os agentes alienadores, meus amigos? Quem é que realmente exerce alienação parental? Regra geral, são os próprios genitores, né, da prole, aquele casal que no passado exerceu uma atividade de natureza matrimonial, que esteve em uma entidade matrimonial ou até de união estável, convivencial, mas que não se conformou, de repente um dos polos, não se conformou com o término da relação e resolveu descontar o seu rancor, o seu ódio, por exemplo, todo o seu ressentimento perante aquele determinado indivíduo, aquela prole, aquele filho. Tá? Então, normalmente, esses agentes patológicos, manipuladores, alienadores, são os genitores. Mas eu também, a lei, ela já até aplaudo, porque a lei ela até estende, ela até entende, né? Ela até enfatiza os próprios progenitores, que são os avós, e de repente até terceiros interessados, outros parentes, que também têm interesse de alguma certa forma no âmbito patrimonial. E aí utiliza como escudo essas crianças, esses adolescentes, para que esses determinados terceiros, esses outros parentes, venham satisfazer posteriormente seus interesses, venham alcançar seus determinados interesses de natureza patrimonial. Então, não esqueço, tá? Normalmente, quem provoca atos de alienação parental são essas clientelas. Os próprios pais, genitores, os próprios avós, em alguns casos, que pode ser que aquele menor viva sobre as expensas, sobre as responsabilidades daqueles avós, aqueles avôentos, ou também qualquer outro parente que tenha interesse dentro dessa relação que porventura já foi finalizada, visando algum interesse de natureza econômica patrimonial. Esses indivíduos vão exercer o papel de agentes manipuladores, alienadores, tá? Dentro do cenário da alienação parental. E os principais aspectos, os principais atos que são praticados por esses indivíduos, alguns exemplos práticos de alienação parental, clássicos que nós visualizamos muito, principalmente, queridos, é a questão do distanciamento, propositadamente realizado, por exemplo, por alguns dos genitores. Você impedir esse livre acesso da criança ou do adolescente, você impedir, por exemplo, essa visitação, esse direito de visita, durante esse estágio de convivência de pandemia, pela qual nós estamos ainda perpassando, a alienação parental cresceu muito, né? A questão justamente do isolamento social. Muitos pais alienadores dificultaram o acesso, inclusive até dos usos e mecanismos das ferramentas de natureza tecnológica, né? O WhatsApp, entre outras redes sociais. Então, com esse propósito, principalmente de tentar prejudicar o interesse dessa criança ou adolescente e satisfazer o interesse desse agente alienador, principalmente após o término de uma relação, por exemplo, conjugal ou de união estável. Muitos dos pais estão separados, mas que detêm momentaneamente aquela guarda provisória, mas que muitas das vezes impede a criança de ter acesso àquele outro genitor, pelo menos para fins de estabelecer um elo de conhecimento cotidiano, para saber como é que está o estágio de vivência daquela criança. Então, esse impedimento ele é muito comum ser visto, né? E isso leva a criança a criar, muitas das vezes, uma sensação de repúdio, de ódio, de rancor, de tristeza, posso dizer assim, perante aquele outro determinado pai. Porque a imagem dele vai ser desvirtuada, manipulada perante aquele agente alienador. E utiliza essa criança, esse adolescente como escudo
Tá? Então, um dos exemplos é esse, essa dificuldade de comunicação, essa dificuldade de contato prévio, que infelizmente nós temos verificado muito, e que cresceu muito durante esse estágio de pandemia. Tá? Para que vocês depois tenham acesso a esses exemplos, é uma regra exemplificativa, tá? Eu queria que depois vocês anotassem aí, eu tenho certeza que depois vocês vão ver, é a redação do parágrafo único do próprio artigo 2º da lei. Tá? Ali é um rol exemplificativo de algumas situações de atos precisos de alienações parentais que costumeiramente nós verificamos no nosso cotidiano. Tá? Aí depois vocês fiquem à vontade, podem dar uma leitura nesse parágrafo único, que ali vocês vão verificar algumas situações exemplificativas. Dentre elas está justamente essa dificuldade de acesso, essa dificuldade de contato, de visitação entre esses determinados genitores, que o agente alienador impede, ele dificulta esse acesso perante aquele determinado agente alienado, aquele outro genitor, por exemplo. Tá? Então, essa regra exemplificativa, vocês fiquem à vontade, depois vocês vejam aí nesse parágrafo único do artigo 2º. Tá? Professor, e as consequências da alienação parental? Bom, eu acho que já dá até para a gente ter uma noção dessas consequências. Né? A principal delas, justamente, é que vem até infringir a regra constitucional principiológica do melhor interesse da criança ou adolescente. Pelo simples fato de você estar dificultando essa convivência do seio familiar, você está prejudicando, no caso, o agente alienador, está prejudicando essa convivência, esse contato. É claro que esse melhor interesse da criança não vai ser levado em consideração. Pelo contrário, você está desvirtuando até a questão do primado ao respeito, da consideração perante o outro genitor. Né? Muitas das vezes, o outro genitor poderá até ter o seu poder familiar ser enfraquecido, tá? Ou seja, ser desvirtuado pelo simples fato da prática desse ato de alienação. Então, uma das consequências é porque você infringe não só esse melhor interesse da criança, você não só infringe essa convivência familiar, como você pode enfraquecer e até em situações mais extremas o exercício do poder familiar perante aquele outro genitor vítima, alienado. Tá? Isso daí é uma consequência muito grave, que pode direcionar, que pode se transformar para a chamada SAP, ou seja, Síndrome da Alienação Parental. Eu quero chamar a atenção dos senhores, conforme eu já expliquei nas turmas anteriores, que a síndrome propriamente dita, tá, gente? Por favor, anotem isso que eu vou dizer. A síndrome, para você chegar na síndrome, é porque você já perpassou por estágios anteriores, né, inaugurou-se com a alienação propriamente dita, e no exato instante você já está se encontrando em uma situação muito extrema, tá? Em que a criança realmente está praticamente inoperante perante a conduta, o primado, o respeito, não só pelos seus atos, mas também não considera mais o outro genitor como seu genitor. É uma situação tão extremada que a criança já se encontra, tão delicada, né, que o seu comportamento está tão enfraquecido, a criança não tem mais forças, inclusive já para informar, muitas das vezes para fortalecer um diálogo perante aquele determinado genitor alienado. E aí o afeto, professor? E a afetividade? É uma outra consequência do ato de alienação parental. Você vai prejudicar essa relação de afetividade. O afeto, indubitavelmente, vai sofrer esse prejuízo. E nós já sabemos que é o principal elemento caracterizador. Então, a alienação ela vai na contramão. Ela vai justamente em sentido contrário, que visa enfraquecer esta relação de afetividade entre o agente alienador e aquele determinada vítima, aquela determinada vítima. Tá? Então, isso, o SAP, gente, a síndrome, é uma consequência da prática reiterada de condutas desvirtuadas, manipuladas em sede de alienação. Tá? A criança, indubitavelmente, ela já vai estar com esse distúrbio psíquico. Ela já vai estar com essa mudança de comportamento já sacramentada, esse distúrbio de comportamento já sacramentado propriamente dito. Tá? E aí temos que realmente levar em consideração todo um aparelhamento técnico para que se faça uma abordagem, uma análise bem minuciosa nessa criança. Tá? Então, essas consequências, né,
o desvirtuamento do exercício do poder familiar, o prejuízo ao princípio do melhor interesse da criança ou adolescente, o enfraquecimento do elemento da afetividade, o descumprimento dos direitos e deveres, do exercício da filiação, do poder familiar, meus amigos e minhas amigas, infelizmente, são consequências de natureza negativa que temos presenciado cotidianamente. E mais uma vez eu pronuncio a palavra infelizmente, tá? Que é justamente nesse sentido que nós temos que agora buscar todo o aparelhamento de discussão perante a via judicial competente, tá? Por isso que eu gostaria também que os senhores e as senhoras, por gentileza, não esqueçam dessa informação que eu vou dizer agora. A alienação parental, ela não pode inaugurar em sede de discussão via cartorária, administrativo, tá? Você deve buscar o aparelhamento da esfera jurisdicional. Você precisa pleitear a tutela do devido processo legal. Qualquer ato, qualquer processo de alienação parental deverá obrigatoriamente transcorrer todo esse devido processo legal. Não pode, em hipótese alguma, você inaugurar essa discussão via administrativa. Tá? Lá, o subsidiando do devido processo legal, torna-se necessário, fundamentalmente falando, que aquele determinado agente alienado, aquele determinado genitor, por exemplo, que está sendo também vítima desse raciocínio, dessa conduta do agente alienador patológico. Esse determinado vítima, ela tranquilamente vou socorrer a um advogado particular ou a defensoria pública, vou contratar os serviços para que ingresse com o processo de alienação parental, para que eu busque uma ação específica, para que eu venha justamente a formalizar toda a minha intenção, que é fazer com que a via judicial venha reconhecer justamente que ali existe um elemento de manipulação de interesses. Então, este processo de alienação parental, conforme justamente com base nessa lei, tá, é um processo que vai transcorrer a vara da família competente e é um processo de natureza prioritária. Tá? A exemplo dos outros demais, mas o processo de alienação parental, ele deve, de imediato, já ser levado em consideração. Vocês sabem que existem algumas prioridades processuais, dentre as quais se encontra o processo de alienação. Tá? Além da questão da prioridade, é claro que, indubitavelmente, né, aquele determinado indivíduo, aquela criança ou adolescente que está na condição de incapaz, estará definitivamente munido de uma responsabilização, de uma representatividade legal. Tá? Porque, na verdade, o agente principal são essas crianças, por exemplo, esses adolescentes, os idosos, as pessoas com deficiência. Todos eles, professor, sim, eles estarão definitivamente representados legalmente. No caso da criança ou adolescente, perante aquele seu determinado genitor, que também sofre os efeitos da alienação. Tá? Então, repito, é um processo que vai transcorrer perante a via judicial competente, perante a vara da família competente, e que vai se subsidiar de um elemento de prioridade. Será um processo prioritário comparado aos outros demais. Tá? Além de ser um processo prioritário, vou precisar da presença obrigatória de um defensor público ou de um advogado particular, que venha me subsidiar da instrumentalização, que venha servir de aparato para a defesa dos meus anseios. Tá? Esta ação judicial, como eu estou observando aqui no material, é uma ação que tanto, cuidado, que tanto poderá ser formalizada de forma autônoma, como também pode ser formalizada de natureza incidental. Tu sabes que a palavra incidental, ela vai transcorrer pelo simples fato do devido processo legal já ter sido inaugurado. Tá? Ou seja, de uma forma intermitente, né? De uma forma subsidiária. Tá? Então, a ação autônoma você inaugura, né? Agora, a intermediária, incidental, você pode buscar pelo simples fato do devido processo legal já estar percorrendo. Tá?
Na prática, depois do advento do novo CPC, até porque essa legislação é de 2010, o novo CPC já é 5 anos depois, né, 2015, o que nós verificamos hoje? Por uma questão de economia processual, a própria discussão principal também já pode envolver a alienação parental em sede de algum link específico pela qual você queira chamar a atenção da via judicial para que também venha a ser analisado e venha a ser deferido. Traduzindo em outras palavras, não impede, por exemplo, de você discutir algum discurso, né, alguma matéria principal, por exemplo, alimentos, ou de repente algum divórcio, né, ou de repente algum anseio de guarda, mas que ao mesmo tempo você está discutindo também o ato de alienação parental ali, na tua própria ação principal. Tá? Você pode abrir um link específico e chamar a atenção da tutela jurisdicional que ali existe uma matéria específica em sede de alienação parental. Hoje é o que nós estamos nos subsidiando. Não haverá mais necessidade, que eu quero que vocês entendam, da gente buscar uma ação precisamente autônoma. Tá? Você já pode discutir, né, na própria ação principal um link específico, você pode elencar um link específico em sede de alienação parental. Isso daí é o que está sendo analisado hoje. Por questão de economia processual e de celeridade, é o que defende o novo CPC. Tá? Por outro lado, meus amigos, uma outra informação importante no processo de alienação parental. A concretude das informações, tá? A concretização dos meios probatórios, mesmo que você não inaugure de imediato, que fique para o segundo momento, não tem problema nenhum a gente não inaugurar, por exemplo, a alienação parental, não tem nenhum obstáculo para isso. Se você já inaugurar um pedido de alienação parental, precisamente somente por meros indícios. Salvo me engano, a própria legislação da lei da alienação parental ela vai nos informar. Havendo meros indícios, meras informações, você já pode dar o pontapé inaugural e querer discutir a alienação parental. Claro que esses meros indícios, posteriormente, eles serão convertidos em meios probatórios, né? Você vai ter que concretizar esses meros indícios, tá? Mas a legislação ela aceita. E não necessariamente você já tenha toda a concretização dos meios de provas. Você já esteja por completo aparelhado. Mas se eu já tiver meras informações, meros indícios, eu já posso dar o pontapé inaugural para discutir essa alienação parental. Tá? Isso é importante vocês não esquecerem. Por outro lado, o processo de alienação parental tanto pode ser invocado pelo agente genitor alienado, uma forma de requerimento próprio, isso daí uma vez cai na OAB, eu mesmo posso ingressar com esse comunicado, professor, o meu requerimento é autônomo, mas também o processo de alienação parental, cuidado, ele também pode ser reconhecido de ofício. O próprio Ministério Público também pode invocar a tutela jurisdicional, você já sabe a resposta. Por quê? Porque ele está defendendo os interesses dos incapazes. Se tratar de matéria de natureza de ordem pública. Então, é muito simples da gente entender. O próprio processo, o trâmite da alienação parental, tanto você subsidia da legitimidade própria daquele determinado genitor alienado, juntamente com aquele menor vítima, que é um pedido autônomo próprio, como já havia mencionado, ou também o juiz competente, não necessariamente ele pode ser invocado diretamente pelo determinado genitor alienado, pela vítima, mas ele também pode reconhecer de ofício por matérias de natureza de ordem pública pelo próprio Ministério Público. O juiz já pode se reconhecer. Tá? Ou qualquer outro determinado agente, qualquer outro aparelhamento técnico da equipe multidisciplinar, que também pode provocar essa tutela jurisdicional. Tá? Então, por ofício, ou requerimento próprio, pedido direto, eu posso tranquilamente inaugurar o reconhecimento em sede de alienação parental. Foi uma vez uma questão da OAB nesse sentido. Eu tenho certeza que você já deve ter anotado. As formas pelas quais eu posso inaugurar o trâmite burocrático do reconhecimento da alienação parental. De duas formas, por ofício ou requerimento de natureza legitimada própria. Isso daí vocês não devem esquecer. Tá? Outra discussão importante que, por favor,
é de suma importância. A equipe multidisciplinar, ela deve estar em sintonia, deve ser inaugurada essa discussão, ela deve trabalhar em prol do judiciário. Na verdade verdadeira, o que acontece? O próprio juiz, ele não pode deferir uma sentença reconhecendo uma alienação parental sem que antes disso receba todo um trabalho gerenciado, organizado por uma determinada equipe multidisciplinar. Quem faz parte dessa equipe, professor? Aqueles determinados profissionais que fazem parte daquele contexto, né? Os pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, que vão ter o direcionamento específico, que vão trabalhar em parceria para fins de análise precisa dessas condutas daquele agente patológico, daquele agente alienador, para realmente constatar se existe ali naquele seio familiar, naquele ambiente familiar, atos de alienação parental realizados. Então, o que acontece na prática, meus queridos? Nós temos as chamadas visitações assistidas. A própria lei nos remete a isso. Tem até um dispositivo lá que fala sobre isso. O que são visitações assistidas, professor? É quando justamente os técnicos dessa equipe multiprofissional ou multidisciplinar, eles têm o propósito de fazer uma visita, uma realização in loco perante aquele determinado seio familiar e ali justamente fazer uma análise do cotidiano daquela família, um prognóstico, que considere justamente os comportamentos observados não só das crianças, dos adolescentes, mas também daqueles determinados genitores, ou daquele determinado genitor, que pode ser que momentaneamente ele esteja exercendo uma guarda de fato, até de uma forma unilateral, após o rompimento daquela relação conjugal ou convivencial. Então, o papel desses técnicos é visualizar todo esse cenário, tá? A performance, o cotidiano, como é que essas crianças estão se expressando, que tipo de atos vêm desenvolvendo, como é que elas estão se desencadeando, até mesmo nos seus afazeres domésticos, perante os seus afazeres educacionais, os seus estudos, o seu desporto também, tá? Então, tudo aquilo será observado. Aí, uma vez me fizeram uma seguinte pergunta, foi até um aluno que me fez. E, professor, essas visitas assistidas serão realizadas em um só dia específico? Isso é muito relativo, eu respondi isso para ele. Vai depender do estágio em que se encontrar aqueles atos de alienações parentais ali, até então já observados. Vai depender do estágio em que se encontrar aquela determinada criança, aquele adolescente. Tomara que não esteja já no estágio mais avançado, já desencadeado até com uma síndrome, né? Porque se isso realmente acontecer, esses determinados agentes vão até sugerir que sejam realizadas até eventuais perícias de natureza médicas, clínico-médicas, melhor dizendo, né? Essas perícias podem, de repente, ser realizadas nesses jovens, de natureza psíquica, biopsicossocial, para que ali também venha fortalecer toda a análise da interpretação de natureza desses técnicos. Então, essas visitas elas podem ser relativizadas, tá? Vai depender justamente da análise do trabalho que está sendo ali realizado, tá? O que pode levar a crer que, dependendo do tipo de atitude, dependendo do estágio que se encontrar aquelas eventuais alienações, pode ser que esse trabalho da visitação não necessariamente vai perdurar durante muito tempo, tá? Mas uma coisa eu te garanto, o trabalho, uma vez concluído, ele deverá ser formalizado em sede de um relatório. Por sua vez, deverá estar formalizado por expresso tudo aquilo que fora observado durante esse tempo de permanência desses profissionais. Dentre os quais, né, nós não podemos também deixar de não observar as chamadas realização das entrevistas, né, queridos, que é fundamental. Qualquer tipo de trabalho multidisciplinar, a principal tarefa é você entrevistar as partes, visualizar justamente esse cotidiano, através justamente do diálogo, tá? Então, esse relatório, que normalmente, eu até informo os senhores e as senhoras, até a legislação nos informa, tá?
E o trabalho dessa equipe multidisciplinar ou multiprofissional normalmente finalizará o seu relatório, a lei fala, no prazo de até 90 dias. Ou seja, o juiz ele vai estar esperando finalizar toda essa formalização desse relatório para tomar ciência disso, o que realmente foi analisado durante aqueles tempos de permanências daqueles profissionais naquele recinto familiar, durante ali onde eles estiveram, durante aquele momento que estiveram lá, tá? Aí teve uma seguinte pergunta, mas normalmente esse relatório pode ser que não esteja finalizado a tempo. Não tem nenhum problema. A própria lei também nos informa isso. Eu posso também postergar esse prazo. Diante da dificuldade de acesso, localização, o trabalho sendo desenvolvido, pode ser que haja necessidade da gente postergar. Claro que o juiz, isso daí é a critério judicial, tá? Mas o que nós não devemos nunca esquecer, que o trabalho pericial no interior, formalizado nesse relatório, pode ser que também venha a acontecer a realização de eventuais perícias, tá? Quer seja de natureza biopsicossocial ou propriamente dita psicológica. Mas, professor, sim, a perícia, ela somente vai ser formalizada em situações extremas, como já havia te informado anteriormente, tá? Para que um determinado profissional venha sugerir a realização de uma perícia, é porque ele está convicto que aquela criança, aquele adolescente, já está desenvolvendo a SAP, ou seja, já está com a síndrome, tá? E aí todo um trabalho minucioso, já agora de um aparelhamento clínico, médico, deverá já ser formalizado, tá? Deverá estar direcionado agora para esse setor. O próprio juiz competente vai tomar ciência disso, o próprio Ministério Público também, tá? Então, para desencargo de informações, depois vocês vão anotar agora aí o que eu vou dizer, tá? O que é que deve estar contido nesse laudo, neste relatório dessa equipe multidisciplinar ou multiprofissional? O que deve estar contido nesse relatório? O que deve fazer parte desse relatório? Tá? Não esqueçam, eu fiz até um resuminho aqui. Toda uma avaliação, tá, de natureza psicológica, em sede de entrevistas, tá, perante aqueles determinados agentes, quer seja o alienador, quer seja o alienado, quer seja aqueles outros parentes que fazem parte da convivência do seio familiar, todos ali vão ser ouvidos. Tá? Tudo ali vai ser minuciosamente verificado e analisado. Todo aquele cotidiano. Tá? Não só as entrevistas vão ser procedidas, como também a matéria de análise. O que é matéria de análise? As provas documentais. Também deve fazer parte desse elo de interpretação desses profissionais, desses técnicos. Documentos esses que considerem a natureza escolar, né? Que considere, por exemplo, as fotografias, né? A educação do desporto, tudo que envolver a relação entre pai e filho. Tudo isso também deverá ser analisado. Tá? A análise do histórico e cotidiano também do casal, né, gente? Claro. O que levou justamente ao rompimento dessa relação, por exemplo, conjugal ou convivencial? O técnico também vai querer saber disso. Daí a importância dessa entrevista nesse sentido, de você verificar esse contexto histórico que levou justamente ao término dessa relação e por que realmente está havendo esses rumores de manipulação de comportamentos, de condutas em sede de alienações. O porquê disso? Aí, justamente, isso deve estar minuciosamente explicado, informado nestes relatórios desses profissionais, tá? A avaliação da personalidade, você sabe que os psicólogos, indubitavelmente, vão estar já aptos a exercer isso. Tá? Se realmente aquela criança já nasceu, por exemplo, com algum problema patológico ou não, tá? Se aquele determinado genitor apresenta ou não, no mesmo sentido, algum determinado problema patológico, claro que isso realmente, na maioria dos casos, vai acontecer, principalmente pelo agente alienador, tá? Pode ser uma pessoa altamente problemática em todos os aspectos, e isso também deve constar no relatório. Essa avaliação também psicológica das partes, tá? Uma coisa também eu devo te informar. Depois de uma vez formalizado,
nós vamos redimensionar esse relatório para o devido processo legal, anexando aos autos principais, e o juiz competente, ao tomar conhecimento desse relatório, próximo passo, professor, é o quê? Claro que o Ministério Público deverá ser consultado, mas o juiz ele vai determinar a aplicabilidade de algumas medidas em sede de reconhecimento de alienação parental, tá? Eu queria que vocês anotassem, por gentileza, a redação do artigo 6º. A redação do artigo 6º dessa lei é a legislação, é o artigo preciso que vai nos informar algumas essenciais medidas que o juiz tranquilamente vai aplicar uma vez ratificado, comprovado nesse relatório técnico a ocorrência ou advento de alienações parentais. Dentre essas medidas judiciais, as clássicas, né, principalmente a chamada questão do afastamento do lar, em situações altamente extremadas, quando já vier realmente ser constatada a síndrome, tá? O juiz pode determinar imediatamente que haja esse afastamento, muitas das vezes é uma inversão de guarda, né? Pode ser que aquela criança estivera sobre a guarda de um agente alienador e uma vez constatado a SAP, a síndrome, o juiz ele vai determinar uma medida simplesmente de inversão de guarda, saindo da custódia do agente patológico e se direcionando agora aquela criança adolescente para a custódia do agente vítima, alienado, tá? Então, dentre essas medidas é isso, a medida de inversão de guarda, isso aí é muito comum, desde que realmente fique constatado o advento da sacramentação dessa SAP, dessa síndrome, tá? Isso daí, indubitavelmente, vai ser realizado. Outras medidas, né, professor, pode também acontecer a questão de meras multas administrativas, né, realmente o indício não foi ratificado, não foi convertido em provas muito mais coerentes, muito mais coesas, não ocorreu uma materialização como nós esperávamos que ocorresse, né, não avançou aquele procedimento da alienação, então, muitas das vezes, uma mera multa administrativa pode ser que venha a ser determinada pela via judicial, tá? Pode também acontecer uma outra medida, conforme nesse artigo 6º, que também é muito problemática, quando ocorrer justamente a perda do exercício do poder familiar. Essa medida da perda do exercício, é claro que a gente já entendeu que a SAP, a síndrome ali, já é uma realidade. Então, não só provocar o afastamento, como também aquele agente alienador pode também vir a perder o seu poder familiar. Essa situação acontece principalmente naqueles casos, né, em que há até tentativa de suicídio por parte daquela criança ou aquele adolescente. É um caso muito grave. E isso realmente se vier constatado, através do relatório da equipe multidisciplinar, se realmente vier a ser constatado isso, pode ser que o juiz defira essa medida de perda do exercício do poder familiar. Tá? Então, depois vocês vão ler com calma, são alguns exemplos, né, de medidas que o juiz, pelos quais o juiz vai aplicar, com base na regra do artigo 6º da lei propriamente dita. Tá? E para finalizar, gente, eu queria fechar informando a discussão da polêmica, ou do polêmico projeto de lei número 498 de 2018. Recentemente fizeram um projeto de lei, até da autoria do até então deputado Magno Malta, né? Com base no apoio de alguns parlamentares, de alguns legisladores, por aí afora, que é uma ala minoritária, diga-se de passagem. Mas esse projeto de lei ele surgiu com o propósito de tentar revogar a lei da alienação parental. Mas que coisa, né? Por que, professor, revogar uma lei? Você imagina, né, se a gente revoga uma lei que está servindo como um grande suporte, né, para tentar, pelo menos, até intimidar aqueles agentes alienadores. Você imagina sem esta lei propriamente dita? Muito discurso de tentar revogar. Qual aspecto? Porque o que acontece? Alguns agentes alienadores, eles estão agora tentando inverter, tentando desmascarar o outro determinado agente, que no caso o alienado, imputando contra esse agente alienado uma responsabilização civil. Na verdade, esses agentes alienadores, eles estão com o discurso de se fazer vítimas, entre aspas, né? Pelo simples fato do agente alienado estar realizando falsas denúncias, ou por já ter realizado, de repente,
falsas acusações, falsas insinuações, e que, na verdade, tudo é inverídico. É uma tentativa de fazer com que o judiciário não leve em consideração justamente a conduta, a performance, as opiniões dos agentes alienados, tá? Os indícios propriamente dito. Tá? E aí, se os agentes alienadores estão com esse propósito de tentar fazer com que não haja o deferimento da alienação parental, é porque muitas das vezes esses próprios agentes alienadores já detêm, já apresentam uma guarda, já exercem uma guarda perante aquele determinado agente, né, a vítima, aquela criança, aquele adolescente. Então, o propósito é de permanecer com essa guarda. Porque tu imagina, tu já pensaste, eu, por exemplo, supostamente acusado de ser o agente alienador do meu filho. A minha esposa, nós nos separamos, nos divorciamos, ela está me acusando de ato de alienação parental. A criança, no momento, apresenta para comigo uma relação de guarda. E ela justamente está informando à justiça que eu venho exercendo o ato de alienação. Então, o que eu tenho que fazer? É tentar me defender, informando, tentando inverter o contexto, desconstruir, desconstituir a fala dela, imputando sim contra ela atos supostamente falsos, falsas acusações, que realmente isso não vem ao contexto. Isso é inverídico. Não estou exercendo nenhum ato de alienação. Por que eu estou tentando me defender com esse propósito, desde que eu também venha ratificar isso, comprovar? Porque meu intuito é eu continuar exercendo a minha guarda e, no fundo, muitas das vezes, até continuar a exercer o quê, gente? Aquela alienação parental. Né? É claro que esses defensores desse projeto de lei estão tentando fazer com que essa lei venha tentar ser revogada porque encontra falhas. Nesse aspecto da vulnerabilidade, encontra brechas para que esses agentes alienadores continuem alienando esses filhos, faça com que o agente alienado venha a ser desmascarado com as suas falsas acusações, tá? Falsas afirmações, para que a justiça não considere esses determinados depoimentos inverídicos, tá? Tudo com o propósito de fazer com que eu continue a exercer a minha alienação parental. Particularmente o IBDFAN já se pronunciou, eu até coloquei um texto aí para vocês, que depois vocês vão ler aí no material, na plataforma, tá? Já se pronunciou ao contrário. E não é revogar uma lei que vai resolver a alienação parental, mas simplesmente você deve aprimorá-la. Melhorar justamente, por exemplo, o aparelhamento técnico da equipe multidisciplinar, novos cursos de capacitação, melhor justamente a instrumentalização dessa equipe, desses profissionais. Muitas das vezes algumas varas competentes, alguns fóruns competentes não detêm de todo um aparelhamento de profissionais, falta equipamentos, instrumentos para garantir esse suporte. Aí sim vejo eu que a legislação ela deve estar aperfeiçoada nesse sentido, de garantir maior fortalecimento para esta equipe. E não simplesmente revogar uma lei, queridos, porque vamos parar para pensar juntamente comigo. Se já é difícil, se já está acontecendo a alienação parental, que vem crescendo, mesmo com o advento de uma lei, já existe precisamente, especificamente, que venha combater esse ato, você imagina se revoga uma lei, vai ser. Ah, professor, mas tem o ECA, tem o Código Penal, mas são mecanismos que vão justamente garantir um suporte combinado com uma lei específica. Então, não é simplesmente você revogar, mas você pode aperfeiçoar, você pode instrumentalizar e atualizar. Isso daí é perfeitamente possível. E é o que defende o IBDFAN, outros doutrinadores, diga-se de passagem, a doutrina majoritária. Tá? Tem até uma enquete, depois vocês vão ver, posso até vocês depois consultarem aí a internet, tem uma enquete lá no site do Planalto, precisamente no site do Senado, no portal do Senado, que vocês podem se manifestar, tá? Vocês podem votar pela permanência ou não dessa lei da alienação parental, tá? É uma votação que atualmente a população já está se pronunciando
e que querem, claro, né, queridos, querem a permanência dessa lei. Tá? É mais um instrumento de garantia de suporte para que preserve justamente a vida dessa população vulnerável, desse público alienado. Tá? Bom, eu queria falar mais coisas, mas hoje, excepcionalmente, eu vou fechar agora, porque vocês sabem que vocês estão com um convite de uma live de um professor, tá? Professor Rinaldo, de Direito Administrativo, e vocês todos estão convidados para assistir essa live agora, a partir das 18 horas, e é 4 horas de atividade complementar para vocês, tá? Se dependesse de mim, eu ficava aqui até meia-noite, tá? Claro que bebendo água, né, gente? Porque meia-noite sem beber água eu estava aqui só o óculos falando, tá? Mas, enfim, na quinta-feira a gente vai falar sobre filiação socioafetiva. Eu espero que vocês não faltem na quinta-feira, como todos os dias, né? Ah, professor, tem um problema na internet. Não se preocupe, depois eu vou disponibilizar essa aula de hoje, tá? Mas vocês já estão convidados para quinta-feira a gente conversar sobre a filiação socioafetiva. É um assunto muito interessante também. Os papais e as mamães de coração, como eram costumeiramente conhecidos, e que hoje a nomenclatura é a mesma, tá? Socioafetiva tem o mesmo aparato. E aí, quinta-feira, vamos conversar sobre aqueles provimentos que eu já coloquei lá na plataforma, e aí a gente avança para as modalidades de reconhecimento voluntário de filiação. Tá bom? Certo, meus amigos, tudo tranquilo. Excepcionalmente, vou fechar agora por causa da live de Direito Administrativo. E quinta-feira a gente estende. A gente vai estender um pouquinho mais, tá bom? Espero vocês na quinta-feira. No máximo até amanhã estou disponibilizando a nossa aula de hoje, tá bom? Grande abraço para todos. Leia o material, leia a lei da alienação parental, leia o artigo do IBDFAN que eu coloquei, tá? E é importante porque logo, logo vocês estarão nessa militância do cível e pode ser que vocês sejam contratados para inaugurar um processo de alienação parental. Depois, vocês estarão gabaritados nesse sentido, tá bom? Grande abraço, meus queridos. Até quinta-feira, se Deus quiser, e fique agora com a live de Direito Administrativo. Forte abraço. Até quinta.